Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlaine e hoje a gente vai dar continuidade do nosso tema de Fisiologia Humana, mais especificamente no sistema urinário, tá certo? Que também é conhecido como sistema excretor, tá ok? Vamos lá! Sistema urinário. O sistema urinário, pessoal, ou aparelho urinário, ele é o sistema responsável por produzir, armazenar temporariamente e eliminar a urina, um composto que garante a eliminação de substâncias que estão em excesso no organismo e resíduos oriundos do metabolismo. Pessoal, uma das funções do sistema excretor, sistema urinário, é o que? É manter o equilíbrio interno do nosso corpo. Lembra dessa palavra? Equilíbrio? Quando eu falo equilíbrio, pessoal, estou dando o nome de homeostase. Então, como é que esse sistema urinário ele faz essa homeostase dentro do nosso corpo? A homeostase, ele tem o controle da quantidade de água e sais minerais dentro do nosso corpo. Até porque, pessoal, o sistema excretor é eliminar substâncias que não queremos, consideradas excretas, que são compostos nitrogenados, que são o quê? Compostos com nitrogênio. Professora, mas como é que esses compostos nitrogenados ficam dentro do nosso corpo? Bom, através de reações químicas, como por exemplo, quebra de proteínas, ácidos nucleicos, que aliás são bases nitrogenadas. Então, esses compostos químicos sofrem reações químicas, só que no final temos os famosos restos metabólicos que o nosso corpo não precisa. Então, o sistema urinário faz o quê? Ele pega essas substâncias que é tóxico para as nossas células e faz a eliminação. Então, a homeostase, ele faz esse controle da quantidade de água e sais, tá certo? Então, quais são as funções do sistema urinário? Primeiro, é filtrar o nosso sangue, tirar nessas substâncias e fazer a eliminação. Outra é a excreção de urinas, tá? Reabsorção de água e sais minerais e também o controle da manutenção do equilíbrio, conhecido como homeostase. Tá. Agora, professora, quem são os componentes, quais são os órgãos que fazem parte do sistema urinário? Aqui temos, pessoal, os órgãos. Temos 2 rins, tá? Que é responsável pela produção da urina. Inclusive, pessoal, a gente vai estudar anatomicamente daqui a pouco, tá? E prestando atenção em cima dos rins, elas aí são as glândulas suprarrenais. Isso aí a gente viu lá na nossa aula sobre sistema endócrino, tá certo? Essas suprarrenais vão liberar hormônio, tá certo? Dentro do nosso corpo. Logo abaixo temos uréter, um órgão que garante que a urina seja conduzida até a bexiga, tá certo? E na bexiga, pessoal, temos os órgãos responsáveis pelo armazenamento da urina até a sua eliminação. Olha só que curiosidade. A nossa bexiga, ela consegue armazenar aproximadamente, dependendo da pessoa, de 700 a 800 ml de urina. Hoje, professora, mas eu não urino isso tudo. Não, na verdade é só armazenamento. Mas a vontade de urinar chega aí de uns 300 ml, tá certo? Da bexiga que está armazenada, ela tem que sair. Vai sair por onde? Pela uretra, que é um órgão que garante a eliminação da urina para fora do nosso corpo. Pessoal, a uretra, ela se diferencia no homem e na mulher. Como? No homem, pessoal, a uretra do homem, ele tem 2 funções. A de eliminar a urina e ele também faz parte da função do sistema reprodutor. Já na mulher, não. A uretra é especificamente eliminar a urina, tá? Então, essa é a diferença desses 2 aí. Com isso, pessoal, a gente vai dar uma olhada aí anatomicamente o rim, tá? Possui aí cerca de 10 centímetros de comprimento, um peso aproximado de 120 a 280 gramas e formato que lembra um feijão, apresentando uma borda convexa, e uma borda côncava. Tá percebendo aí, pessoal, logo na borda côncava, na imagem, tem o hilo renal. É por onde, pessoal,
tem as artérias renais, é por onde entra o sangue, lembra da nossa aula de circulação? Entra o sangue e na veia sai, tá? Então, por que que tem essa artéria e a veia? Porque o rim vai filtrar o sangue. Então, ele entra pela artéria renal e sai pela veia renal, tá certo? Então, logo em cima, temos outras estruturas, que é o córtex renal, que é uma estrutura mais externamente, e temos a medula renal, que é mais, internamente. Logo na medula renal, temos uma estrutura chamada de pirâmide renal, tá certo? Pessoal, nessa estrutura, uma parte do córtex, medula e pirâmide renal, a gente vai encontrar células, funcionais do rins, que são conhecidos como os néfrons, e a gente vai estudar ele, tá? É eles que são responsáveis por fazer a filtração aí do nosso sangue. Logo abaixo da pirâmide renal, a gente tem a papila renal, que é uma base aí da pirâmide. Também temos a pelve renal. E olha só, temos os cálices. Qual é a função do cálice? É coletar a urina. Um cálice menor, que em conjunto vão se transformar em cálice maior. Então, é a função o quê? Conduzir essa urina, coletar essa urina e transportar até a uretra e, consequentemente, ir para a bexiga e depois ser eliminado. Tá certo? Então, vamos aqui. As unidades funcionais do rim são quem? São os néfrons, tá? Olha só que interessante. Cada um de seus rins tem cerca de 1 milhão de filtros minúsculos, conhecido como os néfrons, tá? Outra coisa também, professora, eu consigo sobreviver só com um rim? Sim, você pode viver com um rim só, normal, pode doar outro, não precisa morrer para doar rim não, tá certo? Então, ó, como é que funciona o néfron? A gente tem um glomérulo, tá? Lembra que eu falei que a artéria entra no rim? Pois é. Essa artéria, ela vai se ramificando, diminuindo, chamada de arteríola. Essa arteríola vai chegando nesse glomérulo, tá? Então, vai virar um aglomerado. Esse aglomerado vai ter uma cápsula. Cápsula guardar. Então, ele guarda esse glomérulo. Chamamos de cápsula renal ou cápsula de Bloom. Qual é a função dessa cápsula? Fazer a filtração. Fazer filtração de quê, professora? De substâncias que o nosso corpo precisa e não quer jogar fora. Águas, sais, tá certo? Então, começa aí já a fazer a filtração do nosso sangue. Com isso, vai seguindo aí pelo tubo contornado proximal, conhecido também como tubo contorcido proximal. Por que proximal? Porque ele é próximo do glomérulo, tá? Ele também faz a reabsorção de água e sais, tá? E ele também pode jogar lá para outra estrutura. Com isso, vai seguindo aí esse trajeto lá até na alça de Henle, tá? Que também vai fazer a absorção de substâncias. Na parte de cima, pessoal, professora, aqui também faz a absorção? Faz a reabsorção, porém, ele também faz a secreção, tá certo? Ele secreta essas substâncias, seguindo até o tubo coletor, que também pode acontecer a absorção de água, ou seja, a gente está absorvendo, reabsorvendo água para a gente não ficar desidratado, tá certo? Então, esse é o néfron, que é uma unidade funcional dos rins, tá certo? Então, a bexiga urinária é um órgão muscular oco que serve de reservatório para a urina e gradativamente distende-se conforme esse produto vai se acumulando. E olha aqui a composição da nossa urina, pessoal. 95% da urina é água, tá? Temos aí 2% de ureia, 2,8% de sais dissolvidos e outros íons, e temos aí 0,2% de creatina, amônia, ácido úrico, substâncias que o nosso corpo não precisa, algumas são tóxicas para as nossas células, então a gente precisa eliminar, tá certo? Continuando. E olha só, quem é o principal regulador do equilíbrio hídrico? Pessoal, temos o hormônio antidiurético, conhecido também como ADH. Quem lembra da minha aula de endócrino, sistema endócrino? Temos hipotálamo,
ele vai produzir o hormônio ADH, porém ele vai ficar armazenado, olha só na imagem, na neurohipófise, que consequentemente vai agir diretamente, né? A sua principal ação vai ser no rins. Professor, então, o que seria esse hormônio? Esse hormônio é importante pois evita a perda exagerada de água e garante a osmolaridade normal do sangue. Em outras palavras, pessoal, esse hormônio ADH impede que você urine muito. Exatamente. Por quê? Porque ele faz a reabsorção de água no seu sangue. Então, qual é o hormônio? ADH, que é conhecido também como vasopressina, tá certo? E olha só, o que pode aumentar o ADH ou diminuir o ADH no seu corpo, que inclusive é muito importante. Lembra, o ADH evita a sua desidratação. Vamos lá. Exercícios físicos. Você lá pratica exercícios físicos. O que está acontecendo com o teu corpo? Está liberando água, né? O suor. Está te deixando desidratado. E o que acontece com o hipotálamo que produziu, ficou armazenado na neurohipófise? O que vai acontecer? Ele vai aumentar esse hormônio. Você está desidratado. Então, esse hormônio faz o quê? Que você absorva água. É por isso que a sua urina fica mais concentrada, porque ele está tirando a água e está tendo compostos concentrados, né? A tua urina ficou mais concentrada ali. Então, a função é essa. Se você está com alguma coisa que está te deixando desidratado, vai aumentar esse hormônio ADH. Vômito pode causar desidratação, diarreia pode causar desidratação, doenças em particular que causam desidratação, vai fazer o quê? O estímulo e a liberação desse hormônio, né? ADH vai aumentar. Para quê? Para que você não se desidrate, tá certo? E o que faz o ADH baixar? Olha só, pessoal, bebidas alcoólicas. Exatamente. O álcool, ele inibe, né, o ADH. Ele faz, é por isso que muitas vezes uma pessoa que bebe, ela tem vontade de urinar. O ADH tá baixo, não tá fazendo absorção de água, tá? Causando o quê? Às vezes, a ressaca. Por quê, professora? Porque se o ADH tá baixo, você tá bebendo, o álcool tá inibindo o ADH. Tá causando a sua desidratação. Consequentemente, vai te causar ressaca, tá certo? Então, as bebidas alcoólicas, pessoal, ela inibe aí o ADH, tá? O que pode também? Diabetes insípidos. Olha só, voltando mais uma vez. Pessoal, temos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Só que o mellitus, pessoal, ele está relacionado à insulina, à glicose no teu sangue, né? Tá acontecendo aí algum problema na liberação de insulina. Só que o insípido não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver, né, com a liberação do ADH, ou seja, diabetes insípido quer dizer que está tendo dificuldade nesse hormônio, tá? É por isso que muitas vezes uma das causas, né, de diabetes insípido é sentir muita sede. Por quê? Não tem hormônio, está acontecendo a desidratação e o teu corpo precisa se hidratar. Então, pode ocasionar aí uma sede exagerada, tá certo? Então, em resumo, é isso. Ele pode aumentar e pode abaixar também, tá? E quais são as principais doenças do sistema excretor? Temos a nefrite, que é um processo inflamatório que acontece nos néfrons, tá? Mais especificamente nos glomérulos, e podem ser decorrentes de vírus, bactérias ou até mesmo medicamentos. Pode levar ao aparecimento de sangue na urina e aumento da pressão arterial, tá certo? Temos os cálculo renal, famoso, né, também popularmente conhecido como pedras. Pode acontecer em qualquer parte do sistema urinário. Essas pedras são formadas por sais de cálcio e pode destruir os uréteres, tá? Causando cólicas renais fortíssimas, até além de náuseas e vômitos, tá? Dizem aí que é uma dor insuportável. Temos a cistite, que é um processo inflamatório que acontece na bexiga e geralmente é causado por micro-organismos, vírus e bactérias. Nesse caso, o organismo é incapaz de reter a urina por muito tempo e elimina frequentemente em pequenas quantidades, tá? Então, isso aqui são algumas doenças. Agora, pessoal, vamos praticar o que a gente viu? Vamos lá, isso é uma questão do Enem, lá de 2015. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se
de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes. Alternativa A. Aumentou a filtração glomerular? Alternativa B. Produziu maior volume de urina? Alternativa C. Produziu urina com menos ureia? Alternativa D. Produziu urina com maior concentração de sais? Alternativa E. Reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. E aí, qual seria a questão correta? Questão correta, questão D, né, pessoal? Produziu urina com maior concentração de sais. Lembra que eu falei? Eles estão desidratados. Se estão desidratados, está aumentando o hormônio ADH. Se aumenta o hormônio ADH, ele faz a função de quê? Reabsorver água. Se ele está tirando a água da urina, então a urina está sendo mais concentrada. Então a resposta correta, alternativa D, tá certo? Vamos para a próxima. Essa é uma questão lá do livro que vocês têm, né? A prova Enem, do primeiro ano do ensino médio, página 63, questão 7. A vasopressina, ou conhecido como ADH, estimula o quê? A reabsorção de água nos túbulos renais. A ingestão de bebida alcoólica, determina o quê? A inibição da secreção de ADH e, consequentemente, o que acontece, pessoal? Alternativa A. O aumento do volume da urina com alta concentração de excretas. É isso que acontece? Alternativa B. Aumento do volume da urina com baixa concentrações de excretas. Alternativa C. Diminuição do volume da urina com alta concentração de excretas. Alternativa D. Diminuição do volume de urina com baixa concentração de excretas. Alternativa E. Não altera o volume da urina, mas aumenta a concentração de excretas. Daí tu já arrisca a alternativa E, né? Então, qual seria a resposta correta? A alternativa correta é o B, né, pessoal? Aumento do volume da urina, só que com baixas concentrações discretas. Por quê, professora? Lembra que eu falei? O álcool inibe o hormônio ADH, tá certo? Se ele inibe o hormônio ADH, não tem reabsorção de água. E o que a minha questão está falando? Tá tendo o que na minha resposta? Aumento do volume da urina, certo? Porque eu vou urinar mais, só que com baixas concentrações de excretas. Tá? A minha urina não está concentrada, não houve reabsorção de água. Então, por isso, a alternativa correta, a alternativa B, tá certo? Próxima e última questão. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais de saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, na sigla em inglês ADH, secretado pelo neurohipófise para controlar a absorção de água pelos túbulos renais. Pessoal, tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípido? Essa tá fácil, né, pessoal? Alternativa A é a alta taxa de glicose no sangue? Alternativa B, aumento da pressão arterial? Alternativa C, ganho de massa corporal? Alternativa D, anemia crônica? Ou alternativa E, desidratação? Essa tá fácil, né, pessoal? E olha só, uma questão de Enem. A resposta, desidratação, tá certo? Questões aí que a gente ficou falando. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, aprendido, tá? Não esqueçam de entrar na nossa plataforma para ficar por dentro das nossas aulas e até a próxima!